Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos gravando o primeiro vídeo do curso de capacitação de xadrez escolar pelo Clube de Xadrez do Pará. A gente fica nesse endereço cxpará.com. E grande parte das nossas redes sociais também é no Clube de Xadrez PA. Tudo bom? Uma boa tarde. A gente vai começar a falar sobre um pouco de lock chess, certo? Que é esse processo que nós estamos passando na pandemia, né, que nos obriga a ficar em casa, mas o nosso objetivo principal aqui é mostrar aos professores, profissionais de pedagogia, profissionais de outras licenciaturas, pedagogos, diretores, donos de colégios, uma maneira opcional de deixar mais próximo o xadrez, que pode ser entendido por muitos como uma atividade lúdica, e para outros como um esporte, como é, como é o nosso caso aqui. Nosso foco aqui não é ensinar xadrez com alguma coisa, nosso foco aqui é ensinar o xadrez em si. Nós pertencemos ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Xadrez e também instrutor regional pela Confederação Brasileira de Xadrez. Meu nome é Cláudio Martins, tenho 41 anos, 27 anos voltado para esse esporte, sou engenheiro de produção, entre outras profissões, certo? Com mestrado na área de logística e informática. Eu sou especialista também em redes e mídias sociais. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre esse curso de capacitação em xadrez escolar. Nosso objetivo aqui é capacitar nossos profissionais para que eles possam ter um recurso a mais dentro da sua vivência em sala de aula, dentro do seu objetivo de levar para o seu alunado uma oportunidade de aprendizado em um campo muito vasto que o xadrez nos dá, né? Ele tem alguns benefícios como concentração, disciplina, boa memória, alto poder de raciocínio, poder de sociabilização entre os alunos, certo? E que a gente percebe que isso acaba nesse momento de lockdown, esse momento de pandemia, esse distanciamento onde o xadrez, até mesmo de uma forma online, que nós vamos ver no decorrer do curso, vai unindo essas crianças, essas pessoas que em volta. Que também pode ser um adulto também, pode ser uma pessoa da melhor idade. Então, nunca é tarde para aprender a jogar xadrez, tá? Então, vamos começar? Bom, nosso curso ele contém alguns conteúdos aqui que foram explanados por mim e também baseado na escola de xadrez da FIG, a FIG School, né? Aonde a gente tem alguns princípios que são esses aqui, que nós vamos no decorrer do curso. Vamos falar de introdução, as características, o objetivo, né? Algumas curiosidades sobre xadrez, falando um pouco da história que precede, e depois disso vamos ir no jogo em si, o tabuleiro, falando das peças, dos movimentos, o princípio da captura, e, e que nos vai ajudar bastante é quando falarmos de notação algébrica, que é uma maneira mais fácil de se entender o que acontece dentro de um tabuleiro. Vamos falar do ataque, da defesa, o checkmate, os movimentos especiais que o xadrez tem, como o rocking, passant, os empates, os scores, e vamos também trabalhar com alguns temas táticos, ganho de material, isso não é usualmente visto. Também vamos falar também sobre alguns valores que isso deve ser explanado em sala de aula, como o valor das peças, a centralização, a coordenação, a dominação e a conclusão das partidas, né? Como você dá o checkmate. E também vamos fazer explanações sobre alguns pontos que são importantes no xadrez, que são as combinações táticas, as aberturas, as estratégias e os finais. E por final, que apesar de a gente falar sobre isso, né,
Isso são as regras que envolvem o xadrez. Vamos falar das leis do xadrez em si, as que estão vigentes, né? E que no qual a Confederação Brasileira de Xadrez pede para a gente aplicar nos torneios e competições que nós somos envolvidos. Então o xadrez está inserido em um campo muito grande. Ele pertence aos esportes universitários, ele pertence aos jogos escolares, ele pertence a campeonatos mundiais, internacionais, em várias instâncias, tanto para homens quanto para as mulheres, certo? E hoje em si também a interação feminina se tornou muito grande, certo? Não só por parte de profissionais, como também por parte dos praticantes. Vamos começar? Bom, o xadrez na escola, né? O xadrez ele é desenvolvido de uma forma, assim como eu posso falar, um pouco ampla, porque para muitos, se eu for ver o campo da pedagogia, eu vou trabalhar de forma lúdica, passando processos de concentração e disciplina, certo? Assim também como no esporte, né? Ele é visto também como um meio esportivo, um único esporte de tabuleiro do mundo, aonde que a gente consegue passar para a criança a concentração que ela precisa, o poder de memória que ela tem, o treinamento em si, que o xadrez é um pouco, ou um pouco não, tão quanto rigoroso algumas outras modalidades que envolve a concentração e que também envolve o desenvolvimento do intelecto do indivíduo quando ele está no ápice da sua aplicabilidade da atividade esportiva em si, aonde ele precisa fazer com que o seu cérebro ele esteja envolvido naquele momento esportivo, tipo um atleta de futsal, quando está pensando em jogada, com o seu grupo de companheiros, a gente pode ver uma pequena similaridade dentro de um tabuleiro, onde as peças, apesar de ser um jogo individual, mas as peças atuam de forma coletiva, ou quando um nadador está numa piscina, ou um mesa-tenista está tentando uma bolinha, então ele está colocando técnicas que são aprendidas dentro do jogo e que, assim como no futsal, no tênis de mesa, na natação existem as técnicas que às vezes são, vamos colocar assim, treinadas fortemente pelos seus instrutores e técnicos para que o atleta não só viva esse momento, mas que respire isso, principalmente durante as partidas desse tipo de campeonato. No xadrez a mesma coisa, a gente faz vários exercícios para que, perdão, a ideia é de fixar essas posições, esses conceitos fiquem dentro de um limite para aquele aluno colocar em prática. Tipo alguns cheques, como cheque pastor, cheque touro e garfo, certo? O movimento das peças em si de forma lúdica ou de maneira bem implícita, né? Que no caso de nós que jogamos torneios de forma online, nós colocamos essas ideias o tempo todo. Então, o conhecimento de certos tipos de marcha, o conhecimento de certos tipos de posições e estruturas de peões, o conhecimento de certos tipos de ataque ou certos tipos de defesa, como no caso das aberturas, isso é muito importante até para a gente criar o que a gente coloca de repertório no jogo. Mas isso tudo começa de um lugar. E acredito que o xadrez na escola seja o principal objetivo que nós colocamos para iniciar esses atletas de uma forma bem louvável e lúdica. Claro, não queremos que todos os nossos alunos se tornem xadristas, certo? Mas que o xadrez possa ser inserido na vida deles e que poderes como de decisão sejam colocados constantemente na vida do cotidiano deles, o xadrez ajude a auxiliar na forma de raciocínio que o xadrez nos dá, né? Nos concede. Vamos lá. Uma pergunta que a gente sempre faz para os donos das escolas, e eu acho que os pais também têm que fazer, né? Quanto vale a educação dos seus alunos? Isso é uma maneira difícil de mensurar, né? Mas se vocês prestarem bem atenção, dependendo do tipo de realidade de cada um,
esse valor da educação pode ser um valor muito amplo. Quem sabe nós tenhamos dentro dos nossos alunos, como acontece muito nos meus casos, tenhamos mestres, doutores, certo? Ou simplesmente aquele cidadão que vai exercer uma profissão e vai constituir sua família e assim vai ficar no meio da sociedade. A nossa sociedade é dividida em vários escalonamentos e isso aí depende da vida do cotidiano de cada um, mas que a educação é imprescindível, seja para uma pessoa que trabalha na portaria de um prédio, quanto aquele que trabalha na gerência de um banco. E o que ele será quando crescer? Isso também é um poder de decisão, certo? E que o xadrez não vai se influenciar, porque já o xadrez eu vou ter que ser bom de matemática, ou física, ou química, ou como eu tenho boa memória, eu vou fazer história, geografia, literatura. Isso não é a parte que o xadrez viabiliza, mas sim ele dá fundamentos e princípios que essa viabilidade chegue ao alunado, que esse alunado consiga entender e pôr em prática um fator muito grande que o xadrez nos dá, que é o poder de decisão. E o que o futuro reserva para os alunos? Olha, eu espero que depois que o xadrez entre na vida de um aluno, ou de maneira lúdica, ou de maneira esportiva, ele consiga compreender ou ter uma visão melhor do que o mundo nos espera. Nós temos que tomar decisões todos os nossos dias, ao momento que nós acordamos, ao momento que nós dormimos. Então, não queremos nenhum Kasparov ou Magnus Carlsen, certo? Desejamos isso, mas o que a gente espera é que o aluno possa ter esses valores para a vida dele e que ele consiga colocar em prática na vida dele, seja ele um porteiro de um banco, seja ele um gerente, o porteiro de um prédio, um gerente de um banco, seja ele um balconista, seja ele um executivo, seja ele um pedreiro, seja ele um engenheiro, mas que em si ele saiba tomar suas próprias decisões de maneira concisa e com ética. E que valores éticos e morais que são de fato importantes para exercer uma consciência de cidadania? Bom, acredito que o primeiro é o respeito, né? Aonde a gente, no nosso dia a dia, o xadrez começa a nos mostrar esse respeito não só com o nosso jogo, mas também com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E esse processo de sociabilidade o xadrez nos dá. Às vezes temos esportes coletivos ou individuais que acaba, devido à força do treinamento, a gente acaba se isolando. Mas no xadrez não. Nós sempre precisamos ter aquele colega, ou aquele conhecido, aquele amigo, para que nos passe um pouco de, como eu posso colocar, sensatez nas nossas decisões, certo? E isso, quando nós temos o respeito, aprendemos a trabalhar em sociabilidade, então conseguimos colocar nosso poder de decisão para o nosso cotidiano e que essas tomadas de decisões às vezes não nos só influenciam, mas também influenciam aqueles que estão ao nosso redor, a gente consiga ter esse privilégio de exercer esse tipo de cidadania. E claro, nossas decisões. Sempre eu vou colocar o fator de decisão, porque tudo que nós passamos, seja esse momento de pandemia, seja outros momentos ou de alegria, no caso de uma Copa do Mundo aqui para o Brasil, ou um momento de grande tristeza, que é o número de mortes que nós chegamos, nós podemos exercer esse poder de cidadania, certo? E que o respeito é um dos alicerces para isso. E qual a sensação em saber que a sua participação decisiva na formação daquele futuro cidadão? Isso é um papel importante na vida de cada professor. E hoje o professor, seja de educação física, seja de licenciatura, seja de curiosos, ele consegue, depois de algum tempo, ele ver, ele sentir que ele fez parte da vida daquele aluno,
de alguma forma ou de outra. Claro, tem muitos que são esquecidos, mas eu tenho certeza que você que está assistindo o curso deve ter algum professor de referência que foi do ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, que marcou sua vida. Então, geralmente você tem alguém para você ter uma experiência que, querendo ou não, contribuiu para a sua formação pessoal. Bom, são fatores imprescindíveis ao sucesso. Um dos fatores que a gente tem que passar sempre para os nossos alunos é a compreensão dos assuntos tratados e fatos ocorridos. Tudo na nossa vida, todos os assuntos que nós abordamos como professores, a gente tem que também citar os fatos que ocorreram, porque são as consequências. E quando nós não passamos as consequências, nós não estamos ensinando o nosso aluno, nós estamos alimentando ele com informação. Mas o fato de ensinar é dizer que o que é isso e isso vai servir para isso no seu cotidiano. E uma maneira ou de outra nós utilizamos matemática, português, nossa ciência, história, geografia, literatura. Então tudo que essas matérias nos oportunam, certo? São para ter conhecimento e alicerce para que nós, na formação do cidadão que nós seremos, certo? Então, quando nós olhamos para os nossos alunos, nós queremos que ele leve essa causa para a vida deles. Mas não basta apenas mostrar uma informação. Tem que dizer quais são os fatos ocorridos que já tiveram e o que as consequências futuras que podem ter. Capacidade de análise de diferentes situações. Nós, quando praticamos xadrez, nós temos um princípio da análise que é voltado de uma maneira com muita força, certo? Ficamos horas e horas em várias posições, verificando possíveis soluções para alguns problemas, e é isso a gente aprende com maior facilidade no xadrez. E correlacionando com a situação posterior, que é a velocidade do raciocínio, para encontrar as melhores soluções, depois da análise, nós aprendemos a diversificar, a saber que nós podemos ter uma análise mais rápida para determinadas situações, análise mais lentas para outras situações, certo? Então a gente às vezes nós se deparamos com um problema e damos muito valor para os problemas e nós não acabamos não tentando ver as soluções, e às vezes nós precisamos muito mais, em 85% dos casos, das soluções do que entender por que veio o problema. Fazer a correção preventiva é muito importante, mas fazer a prevenção corretiva é muito melhor. Porque às vezes nós temos situações que dependemos mais das corretivas do que das preventivas. A pré-exposição à aprendizagem de novos conhecimentos. Os nossos alunos geralmente estão ávidos por querer entender coisas novas, fatos novos, e que isso acaba trazendo para o xadrez de uma maneira nova na vida dele, interessante. Claro, temos que tirar aquela parte lá que o xadrez é chato, que o xadrez ele tem manias, tem uns trejeitos. Isso sim ocorre, mas principalmente que o xadrez é chato e lento. Partidas que demoraram dias e dias. Não, hoje nós temos três formas de xadrez: o rápido, o relâmpago e o pensado, e alguns se adequam para determinado tipo de situações. Nós temos que entender que o ser humano tem sua própria peculiaridade de maneira de pensar. A minha maneira de pensar é diferente da sua maneira de pensar, que é a maneira do seu colega, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Cada um tem uma maneira de pensar diferente. E isso, voltando para a parte lá da cidadania, quando nós respeitamos as maneiras como as pessoas olham o mundo, ou têm suas opiniões, mas nós também exercemos a nossa opinião, nós estamos exercendo respeito, certo? A gente pode até não aceitar ou não querer entender, mas respeitar e escutar a maneira de verificar essas formas de visão que as pessoas têm é muito importante para o nosso até próximo para o nosso próprio amadurecimento pessoal. Memorização do que se aprende e observa. O pessoal que pratica xadrez com um determinado tempo começa a ter uma memória do campo visual melhor.
Então você vai ver que grande parte dos enxadristas consegue visualizar e verificar visualmente muitas coisas. Eu tenho uma conversa com o Crico Mkhitaryan, mestre brasileiro. Se ele estiver vendo esse vídeo, a gente já teve essa conversa lá em Manaus. E que ele conversando com a gente num jornal que eu estava arbitrando, no Jornal Internacional 2.4 da FIDE, ele até falou que ele aprendeu a dirigir e aprendeu algumas línguas vendo filmes do YouTube. Então, uma maneira de raciocínio dele é muito fácil e é muito ágil, certo? Até também porque ele chegou a se tornar um grande mestre. Então imagina que o nível de aprendizagem de um grande mestre é muito grande. Ele conseguiu aprender a dirigir, aprender uma língua vendo filme de YouTube. Isso não é impossível, tá? Agora, claro, isso exige esse treinamento. E essa observação e objetividade por esse tipo de treinamento, isso vai de cada um. Da mesma forma como um concurseiro, daqueles concurseiros mesmo, faz passo. Mesmo que o concurso não esteja nem aberto, ele já está estudando há anos e anos, porque o objetivo dele é passar naquele concurso que ele almeja tanto. Como acontece o pessoal que quer fazer técnico em Tesouro Nacional, que trabalhar na Fazenda, que trabalhar na Secretaria de Fazenda dos Estados. Então são pessoas que não estudam na oportunidade. Elas aguardam a oportunidade, mas estão em pleno preparo todo o tempo no seu cotidiano. E a autoconfiança de suas capacidades. Uma coisa que o xadrez nos ensina não é orgulho. Não confundimos autoconfiança com orgulho, certo? Eles estão na mesma zona de conforto, mas estão pontos diferentes dentro do indivíduo. Então essa autoconfiança, quando temos essa autoconfiança elevada, nós somos capazes de muita coisa. Inclusive o nosso cérebro começa a desenvolver essa capacidade quando nós começamos a galgar nossas vitórias. Mas que também, quando passamos pelas nossas derrotas, o nosso poder de aprendizado consegue ver que a gente consegue identificar nossos erros e colocar esses erros bem diante das situações que nós não podemos repetir. Então vai muito também da força do treinamento que esse alunado tem. Então imagina só, você está passando uma posição de natação, certo? Ou uma posição de tênis de mesa, ou situações chaves no futsal. Vamos pegar assim um goleiro linha, que exige certos tipos de treinamento, certo? Com os atletas ou com o atleta, que a gente quer que ele chegue à perfeição, mas os técnicos em si, eles acabam chegando a isso pelo efeito da repetição. Então, quando essa repetição se torna ostensiva e você vê que você fica perto da perfeição, a autoconfiança é bem certa. E isso é ideal para quem pratica um esporte, certo? Ou para quem vai tomar situações da vida. Não é ficar, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Muito pelo contrário. As pessoas já entram sabendo que vai dar certo. Agora, claro, tudo em excesso é um problema. O excesso de autoconfiança, o excesso do salto alto, como nós falamos, nós temos que ter cuidado. Lembrando uma frase, que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então a gente tudo tem que dosar, inclusive as situações que ocorrem no tabuleiro, no nosso dia a dia, nas nossas decisões que nós tomamos, certo? Às vezes nós tomamos decisões que deveriam ser lentas, que nos levam a coisas negativas, e às vezes tomamos decisões muito lentas, que a gente acha que o efeito seria um e acaba levando de forma positiva. E a gente acaba colocando, falando assim, fato sorte, ou colocamos coisas a respeito a coisas religiosas, não. Nós temos que aprender que tudo existe causa e efeito. E que o xadrez nos mostra isso no seu cotidiano quando colocamos esse conhecimento no tabuleiro. Nós precisamos falar dessa parte introdutória porque em si a maioria dos professores, quando faz uma abordagem do xadrez em sala de aula, ele não coloca certos princípios e acaba que alguns alunos, não são todos, acabam não buscando a curiosidade. Então eu tenho que alcançar essa curiosidade desse aluno, eu tenho que transformar algo em algo interessante. E quando eu digo para os meus alunos que eles podem ganhar
muita coisa, aprendendo a jogar xadrez, eles começam a enxergar o xadrez de outra forma. E os seus pais também. Podem ter certeza absoluta disso. Bom, nós temos algumas características no ensino do xadrez escolar, né? O ensino do xadrez de forma pedagógica e não apenas técnica, é isso que nós estamos fazendo aqui. Formar o cidadão. Quem dera que no Brasil o xadrez fosse obrigatório. Já é provado em alguns países do mundo, como Rússia, Noruega e outros mais, que o xadrez, visto dessa forma, ele consegue formar bons cidadãos, certo? Melhorar a performance do desempenho escolar. Olha só, se eu transformar o xadrez de forma interessante na vida daquele aluno e ele começa a trabalhar de forma disciplinada, o que vai acontecer? Ele não vai querer apenas ficar só no xadrez. Ele vai levar essa situação para o seu dia a dia. Então ele vai acabar tendo o mesmo respeito pelo professor de xadrez ou pelaquela disciplina xadrez para as outras matérias do seu dia a dia. Isso é uma coisa muito comum. Eu ainda estou me entendendo com a câmera, gente. É por isso que eu estou mexendo aqui, tá? Preocupação com a formação moral, social e psicológica. Muito cuidado quando nós ensinamos xadrez, principalmente aqueles professores que querem ensinar nas idades mínimas. Isso exige um preparo pedagógico desses professores. Por quê? Porque nessa fase da idade das crianças, até 12, 13 anos, ou 14, 15, das mulheres, que as mulheres desenvolvem primeiramente que os homens, isso é provado cientificamente. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado na formação desse caráter, certo? Justamente para que nós não passamos em excesso, mas na dose certa. Que o poder de decisão deles não seja o nosso como professor, mas seja deles mesmos. Olha, meu aluno, está aqui as condições, decida. Ah, não, isso aqui é melhor para você. Eu já estou forçando a minha opinião. Então, a minha opinião não pode interferir no desenvolvimento intelectual, nem na sua formação moral, social psicológica do alunado. Ele tem que ter seu poder de decisão. Quando eu começo a ver que o meu aluno está tendo esse poder de decisão, significa que eu estou fazendo o meu trabalho bom, certo? De capacitar, de mostrar que o xadrez ele tem alguns outros caminhos. Mas eu começo a colocar minha opinião para esse aluno, aí já é um problema. Então eu aconselho aqueles professores que fazem isso ou que a perceberam de uma forma ou de outra, chegam a esse ponto, a ter esse cuidado, certo? Nós podemos ensinar, sim, mas interferir no desenvolvimento não. Os objetivos, né? Geralmente o pessoal das escolas perguntam sobre esses objetivos. Para os professores, né? Prepará-los para ensinar xadrez na escola. Vocês viram que não é somente mexer pedra. Utilizar o xadrez como ferramenta pedagógica porque eu preciso fazer o alicerce no xadrez e que esse alicerce sirva para as outras disciplinas da escola. E os aspectos do xadrez escolar e competitivo. Quando eu estou na sala de aula, com meus alunos, isso também vale para as modalidades de educação física, quando eles estão ali naquela parte de ensinar, de mostrar como funcionam os fundamentos do futsal, do vôlei, do basquete, do handebol, as técnicas da natação, os sistemas de catar das lutas, os golpes, certo? As posições no tabuleiro, o movimento das peças, certo? Eu estou no ambiente escolar, ou estou no ambiente de ensino, dependendo da idade, certo? Mas quando eu levo uma competição, seja ela escolar, seja ela jovem, seja ela adulta, seja ela de maior idade, é uma competição. E nós temos que passar para o nosso que ele tem que competir para ganhar, certo? Pelo menos isso é o desejo dos técnicos. Ninguém entra numa partida para perder. Ninguém vai entrar para uma quadra para perder, ou no tatame para cair. Todo mundo vai dar seu gás. Mesmo quando um tigre e um gato lutam com toda a sua força. Então a gente tem que ensinar para o nosso aluno, porque nós passamos autoconfiança para ele, o suficiente para que ele entre e tente ganhar.
Vamos pensar num tabuleiro de xadrez? Ou numa quadra? A quadra, a bola, a rede, a arbitragem é igual para todo mundo, certo? O tatame é igual para todo mundo. A água da piscina, as raias, a arbitragem é igual para todo mundo. Então vai muito do que o aluno, o praticante daquela modalidade venha colocar. E o que a gente espera dos alunos, né? Desenvolver raciocínio lógico, memória e percepção, concentração, abstração e paciência, autocontrole e autoestima. Então esses são os principais, esses que eu acabei de citar, que são 8, são um dos principais objetivos que o xadrez coloca, certo? Raciocínio lógico, para ter uma que vai afetar, que trabalha junto com a memória, e o poder de percepção, que é o entender natural das coisas, a concentração, a gente espera que o aluno consiga ter o famoso foco, né? A abstração é que ele consiga ter diferentes visões e ver que cada visão vai ter uma consequência. A paciência, isso exige tempo. E o tempo, o principal pêndulo do tempo é a paciência. O autocontrole e a autoestima. O autocontrole porque às vezes o nosso corpo não reage da forma que nós queremos. Então a gente tem que ter autocontrole para que fique 3, 15 minutos, 10 minutos, 1 hora, 6 horas numa partida de xadrez, assim como também numa quadra. Para quem está de fora, tem limite de tempo, mas quem está lá dentro não vê o tempo passar, certo? E a autoestima, que é voltada para a autoconfiança. Se eu tenho que passar essa autoestima para o meu aluno, eu tenho que mostrar para ele que ele é vitorioso, certo? Ou pelas vitórias, ou pelas derrotas, ele vai sair vitorioso, certo? E que nós esperamos que ele tenha mais vitórias. Os ensinamentos: a tomar melhores decisões, se responsabilizar pelas consequências de seus atos. Esse é um outro ponto que o xadrez ensina, a responsabilidade, certo? Não é culpa de fulano, nem de ciclano, nem de beltrano. Se eu faço um toque errado, num fundamento, e que eu errei, por exemplo, numa partida de futsal, não é culpa do meu técnico, ou do meu colega que não recebeu mal. Só foi minha que eu passei mal. Eu trabalhei mal, eu treinei mal, eu não consigo passar a bola. Então, ou então tá o cara no handebol lá, certo? Aí o juiz apita dizendo que andou. Vai muito da sua qualidade técnica individual, certo? Trabalhar com eficiência sob pressão do tempo. Todos nós trabalhamos com tempo curto, o dia tem 24 horas, nós dormimos 8, temos só 12 para gastar e temos que fazer tudo isso dentro dessas 12 e isso acaba nos atrapalhando. Então tudo tem tempo, seja para uma fila de banco, seja para fazer um feijão no fogo, certo? Então nós temos tempo para estudar, temos tempo para trabalhar, tudo na vida tem tempo. Pensar antes de agir, isso é a tomada de decisão. Nós temos que entender nossas tomadas de decisão. E quando nós trabalhamos também no nosso autocontrole, nós se controlamos para que nossas emoções não dominem nossas razões. E aprender a lidar com as derrotas. Para muitos é muito difícil lidar com as derrotas. Mas o xadrez ensina. Então eu aconselhava, conselho meu, isso já é adotado em alguns países como Cuba e países da Europa, junto com as modalidades, o xadrez não é esporte em alguns países, mas ele é a base do esporte para esses todos. Tipo, por ele ensinar alguns princípios que nós falamos, ele é trabalhado junto com essas modalidades. Futebol de campo, futsal, com vôlei, com basquete, com handebol, com esportes individuais. Para quê? Para que a gente aprenda a lidar com nossas derrotas depois da partida, certo? E isso não vai nos tornar pessoas melhores que nós somos, ou um atleta mais preparado. Comportamentos: preparo para uma sociedade mais exigente pelo desenvolvimento da tecnologia em alta velocidade. Nós estamos vivendo agora
uma internet de alta velocidade, um poder de informação de alta velocidade, e acabamos nós até assustando, né? Realmente, quando alguém morria do outro lado do mundo, para a gente saber, demorava dias e dias e dias. Hoje não. Uma árvore cai na sua rua em menos de 1 minuto, 2 minutos, ela já está no Twitter, já está nas mídias sociais, todo mundo já sabe que a árvore caiu. Certo? Quem passou de Waze já bateu lá, olha, a árvore quer ir de tal rua. Pronto. A informação, ela é hoje, na minha opinião, o do maior meio que nós temos hoje de força. Até mais do que um Bitcoin. Quem tem informação tem tudo. Então, quando nós vamos jogar uma partida de xadrez ou vamos jogar contra um time, o que nós fazemos? Nós se munimos. Nós vamos atrás de informação daquele adversário. Não é inimigo, tá? Adversário. Estimula a atitude de compartilhamento de seus pensamentos, raciocínios e ideias. É o poder da sociabilidade. Nós temos que compartilhar para colocar essas ideias em xeque. Às vezes eu tenho um pensamento, mas eu tenho pessoas que vai contra o pensamento. Ah, quer dizer que eu estou errado e eles estão certos, ou eu estou errada e eles estão. Eu estou certo e eles errados. Então, a gente tem que chegar ao meio termo. Então, se eu não compartilhar certas ideias dentro de um tabuleiro de xadrez, ou dentro de uma quadra, ou dentro de um esporte coletivo, eu não vou saber se eu vou estar perto do meu ideal. Então, esse processo de compartilhamento de pensamentos, raciocínios e ideias é muito importante, certo? Até porque isso também está fazendo um processo natural de crescimento intelectual de cada um. E o fator de integração social, todos os outros itens acabam ligando a uma integração social. Joga xadrez, do que pratica futsal, futebol, natação, a gente vê que nos momentos que se tenta se conscientizar ideias melhores. Os praticantes de esportes conseguem fazer isso, seja numa musculatura de rua, seja numa corrida de rua, seja no ciclismo, seja na patinação. Então, você hoje, através do poder da informação, das redes, mídias sociais, nós conseguimos chegar a esse ponto. Bom, o vídeo termina, esse nosso primeiro vídeo termina por hoje, para não se tornar também muito chato. Tá? Agradeço aqueles que estão vendo, continue visitando nosso canal do YouTube. Nós vamos manter esses vídeos no YouTube. E na próxima aula a gente vai trabalhar das curiosidades que a respeito do xadrez em si. Até porque os professores precisam saber dessas curiosidades para eles se aprofundarem um pouco nisso, para que eles consigam chegar nos seus alunos. Bom, meu nome é Cláudio Martins, sou professor de xadrez, instrutor de xadrez escolar pela Confederação Brasileira de Xadrez, árbitro nacional. É um prazer muito grande passar esse tipo de conhecimento para vocês. Espero que esteja salutar nosso até esse momento. Dúvidas, informações, procure a gente lá no Clube Xadrez de Pará, tá nossos nomes, nossas redes sociais, certo? Canal do Instagram, Facebook, fazer os devidos comentários que nós vamos responder. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e até o nosso segundo encontro.